Olá, pessoa saudável. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Professor Rafael, onde nós discutimos saúde e os diversos significados acerca desse tema. Hoje o tema é o uso excessivo das redes sociais e transtornos que podem ocorrer devido a isso. Antes de continuarmos, eu vou pedir para você que, se você é inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Peço também que, se você não é inscrito, você se inscreva, porque isso vai ajudar muito a fazer com que essa informação chegue a outras pessoas. E se você tem acompanhado os vídeos, você sabe que eu já falei sobre esse tema e eu vou deixar aqui, ao final desse vídeo, um drops de 5 minutos onde eu abordei um pouquinho dessa temática. Muito bem. Dessa forma, esse vídeo vai conseguir atingir mais pessoas. Nós vamos juntos conseguir ampliar uma rede de contatos de informações úteis. Como eu estudo o uso potencial das redes sociais para ensino em saúde, esse foi tema do mestrado que eu fiz, tem sido tema do doutorado que eu tenho desenvolvido dentro do projeto proposto, eu também, por tabela, acabo estudando a problemática do uso excessivo das redes sociais e acabo tomando contato com algumas patologias que podem estar se desenvolvendo quando a pessoa acaba usando de maneira desenfreada as redes sociais. Muito bem. Em todo o mundo, pesquisadores da área da saúde têm se mostrado preocupados com esse fenômeno. E, de certa forma, os seus impactos, suas causas, não só as causas psíquicas, mas também os impactos físicos, fisiológicos, eles têm se mostrado evidentes no que tange o assunto, o uso excessivo de redes sociais. Por exemplo, uma equipe de investigadores de um hospital infantil em Toronto publicou em fevereiro de 2020 na revista Canadian Medical Association Journal um estudo que reafirma os efeitos nocivos do uso de redes sociais entre os jovens. Quando se diz reafirma, existe uma gama de estudos que vem sendo construídos desde 2014, 2015, com uma preocupação maior, mas antes disso já havia alguns estudos que apontavam algumas coisas e eu vou estar trazendo algumas análises dentro desse vídeo mesmo. As doenças mentais e os comportamentos autolesivos, como por exemplo as tentativas de suicídio, aumentaram nos últimos anos entre a população adolescente. Esse estudo aponta essa média e faz a relação com o uso excessivo de redes sociais. Existe uma relação com o uso excessivo de redes sociais e alguns fenômenos desse porte, eles acabam sendo maiores em meninas, tá? Então, depois eu vou até deixar alguns links para você poder acessar na própria descrição desse vídeo. Por isso que é importante que você não deixe de compartilhar. É um assunto seríssimo, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo agora, onde as pessoas têm usado redes sociais mais ainda e de uma forma muitas vezes sem racionalizar o que elas estão fazendo ali naquele meio. Bom, outro exemplo, Journal of Behavioral Addiction publicou em 2019 um estudo que demonstra o comprometimento da tomada de decisões de jovens e adultos que utilizavam demasiadamente as redes sociais. Mostrou que o comportamento desses indivíduos era muito similar a pessoas que eram adictos no uso de droga, ou seja, pessoas que usavam droga de maneira intensiva. Olha só. E muito parecido com comportamentos também de quem era viciado em jogo. Tá? Então tá aí um estudo que mostra aí também um outro problema do uso excessivo de redes sociais. Foi demonstrado também um comprometimento na motivação das ações, visando sempre recompensas e desconexões das variáveis com o mundo real em proporção de valores, ganhos, perdas, principalmente no que tange a parte financeira. É algo que realmente pode assolar aí, principalmente o adolescente, o jovem adulto, que está em começo de vida e pode acabar não tendo ali uma boa base para poder se sustentar mais adiante. Enfim, tem várias nuances que se pode tirar disso, mas o estudo ali ele foi claro. Tá? Muito bem, o que mais? É importante você saber sobre Big Data, né?
algo que está em voga muitas vezes, discutido lá fora de maneira amplamente, quando digo lá fora, outros países além do Brasil, e que às vezes dá a impressão que o Brasil tem um delay nessa discussão. Eu acho que a gente devia estar discutindo mais sobre isso. Big Data traduzido de uma forma bem minimalista seria um grande banco de dados. Um assunto que é curioso, na qual muita gente não sabe, mas mais ou menos há 10 anos aí nós, de alguma forma, estamos entregando conhecimento para as máquinas. Como assim? Isso já vem acontecendo há muitos anos, na verdade, mas de uns 10 anos para cá tem ficado mais evidente, ficado mais firme, mais forte. Por exemplo, uh, mais ou menos aí há 10 anos as máquinas elas têm coletado dados e elas vêm fazendo com que tudo que você deseja, almeja, se torne previsível numa rede ampla de compra, numa rede ampla de contato. Como elas fazem isso? Como é que o computador consegue saber das minhas vontades, dos meus quereres? Você já deve ter tido essa experiência. Você já deve, de repente, estar lá numa boa na sua casa e falou sobre um assunto, sobre um tênis, sobre um carro, sobre algo que você deseja e ele apareceu para você comprar na sua rede social ou mesmo no seu buscador. Enfim, como é que o computador sabe disso? Ele sabe porque você entrega, você é que dá o dado para ele. A rede ela vai se antecipando a você e aos seus desejos porque você é que dá os dados, você faz pesquisas, você permite que o seu celular ouça suas conversas, você permite contratos ali com ele sem ler. E quantos formulários você já não preencheu também para poder entrar numa rede social? Por exemplo, você deu seus dados todos, você fala onde você mora, o número do seu telefone, você fala que tipo de lugar você vive, é um apartamento, é uma casa, o logrador que você vive, ele é entendido pela rede e ele sabe o que você precisa para dentro daquele espaço. Enfim, e busca por voz, algo que é comum para você, né, ultimamente. Você tem feito várias buscas por voz. Quem tem Smart TV aí mais avançada, ou quem está usando Chromecast, usa o celular para fazer busca por voz pelo canal que quer assistir. E aí é lógico que o computador consegue te antecipar várias coisas. A gente chama isso de machine learners, né? As máquinas que aprendem, elas vão ficando cada vez mais sofisticadas, desenvolvendo inteligências artificiais que vão trazendo conforto, mas ao mesmo tempo estão cada vez mais sugando informações das pessoas. Enfim, a rede te cercou, 360 graus à volta de você, você está cercado pela rede. Quantas redes sociais você faz parte? Eu, por exemplo, faço parte, eu não me excluo de nada que eu estou falando, tá? Para ficar bem claro, não tem hipocrisia. Para ser muito franco, eu fiz recentemente meu Instagram e até agora eu não me adaptei muito bem a ele, não sei. Eu tenho Facebook há pelo menos 10 anos, acho, por aí, 8, 10 anos, algo assim. Ahn, eu tenho algumas redes sociais das antigas, como por exemplo o Orkut, o extinto Orkut, quando ele se foi, lógico que meu perfil foi com ele, Google Plus. O que eu mais uso hoje em dia é o YouTube é o que eu mais uso, com certeza. Não tenho Twitter, nem tenho vontade de ter, algo que nunca me chamou atenção. O próprio Instagram não me chamava atenção e, de certa forma, para uso de divulgação do canal é que eu acabei aderindo. E por aí vai, assim, essas são minhas redes sociais. E como todos vocês que estão me vendo, me ouvindo, eu me incluo no 360 graus do cerco que as redes sociais fazem em torno de mim. Só que é importante pensar sobre isso, saber o que está acontecendo. Você está ali de forma, vamos dizer assim, consciente de alguma forma de que há esse cerco. Muito bem. Então, baseado nisso, eu vou fazer uma análise continuando, porque nós, afinal de contas, nós não vamos falar sobre máquinas, nós vamos falar sobre seres humanos inseridos nesse mundo em torno dessas redes sociais, que muitas vezes estão regidas por códigos binários, por logaritmos, por várias fórmulas matemáticas que vão cercando ali, fazendo com que você fique cada vez mais tempo ali ganhando algumas recompensas. Que tipo de recompensa? Eu vou fazer uma análise sobre isso com a tela aberta e você vai acompanhar, só para você entender como é que isso funciona.
Então vamos lá, vou parando aqui para abrir a tela para você ver essa análise. Acompanha aí. Muito bem, doenças relacionadas ao uso excessivo de redes sociais, algo preocupante que estamos agora analisando, algo que você deve pensar com muito cuidado, porque alguns outros estudos que vão além daqueles dois exemplos que eu citei inicialmente, como por exemplo, estudo sobre o uso de internet e redes sociais no mundo 2017, promovido pela agência We Are Social e plataforma Hootsuite. Ah, Brasil, 139,1 milhões de usuários, tá? 66% da população passa 9 horas por dia na internet. Média de tempo gasto nas redes sociais são mais de 3 horas por dia, tá? Então, dessas 9 horas que as pessoas ficam usando a internet, 3 horas por dia está na média de uso só de rede social. O YouTube é a rede social mais acessada. Nós temos aqui o link, que vocês podem dar uma olhada nisso, trazido de forma traduzida já. Aqui está uma imagem que mostra o ranking. O YouTube é disparado aí, o que tem mais uso nas redes sociais. Aí depois você tem o Facebook, tá pau a pau ali, né? Vamos dizer assim. Você que está vendo a análise, eu sempre trago de uma forma bem simples para todo mundo entender. O WhatsApp está em vermelho, você está vendo o Facebook Messenger em vermelho, por quê? Porque isso são instant messengers, ou seja, uso de mensagem e não necessariamente redes sociais. Você pode transformar seu WhatsApp em uma rede social ampla, você pode colocar redes sociais nele, claro. Você pode fazer o Facebook Messenger se tornar uma rede social também. Mas ele não é puramente uma rede social, é uma adaptação. Temos o Instagram, seguido ali em terceiro lugar, portanto, como rede social mais acessada no Brasil. Aí veio o Google Plus. O Google Plus, se eu não me engano, ele também já nem é mais algo usual. E temos aí o Twitter e, portanto, o Skype usado como Messenger. Depois vem o LinkedIn, o Pinterest, o Snapchat e o Tumblr. Enfim, temos Messengers e redes sociais, como você pode conferir nesse gráfico, aqui nessa legenda de gráfico, tá bom? Ok, entendido isso, é importante você entender qual a relação neurosináptica, muitas vezes, com o uso excessivo de redes sociais. Por que é um problema? Qual é o problema? Só um resumão rápido de neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que os seus neurônios, a sua massa encefálica, vou falar de uma forma bem fácil de entender, o seu cérebro, ele vai produzindo conforme você tem estímulos que podem advir de fora do seu organismo, ou seja, captados através dos seus cinco sentidos, através da sua visão, através do seu olfato, do seu tato, do seu paladar, da sua audição, para dentro de você, e vai fazer com que esses neurotransmissores se produzam, e cada um vai fazer um efeito específico em uma região específica do seu cérebro. A adrenalina, por exemplo, que é usada para luta e fuga, a noradrenalina usada para concentração, dopamina responsável pelo prazer, serotonina responsável pelo humor, ácido amino gama butírico chamado de GABA também usado como calmante, acetilcolina, aprendizado, memorização, glutamato, estímulo da memória, e as endorfinas quando você passa por períodos eufóricos, por exemplo, durante um ato de exercício, então indo de trás para frente, fez ali muitos exercícios físicos, está eufórico, no final você libera endorfinas durante e no final você libera endorfinas que podem aí lidar com essa euforia. Você tem aqui o glutamato, que vai fazer um estimulante de memorização, de memória episódica, memória ali do seu trabalho, memória rápida, aquela memória que você está usando ali para fazer conexões rápidas. E depois vem a acetilcolina, que vai trabalhar aquela memória também episódica e vai ativar, junto com o glutamato, aquela ligação que você necessita para buscar informações na sua memória. Inclusive a acetilcolina, a falta dela está muito ligada ao mal de Alzheimer, algo interessante também para a gente trazer como tema no nosso canal. Ácido amino gama butírico como calmante, quem usa muito álcool capta bastante GABA. É uma das fases do uso do álcool, é a captação de GABA, principalmente quando você está entrando em sedação. Serotonina,
Quando você consome bastante glicose ou doces, você libera serotonina. É uma maneira de você ficar bem humorado. E a dopamina, ao final de uma relação sexual, por exemplo, ou ao final de uma sessão extenuante de exercícios, você libera a dopamina, que está muito ligado com o prazer. E existe um mecanismo chamado mecanismo dopaminérgico de recompensa, descoberto na década de 50 por James Olds, onde ele descobriu, e quem está ligado aqui no canal sabe disso, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, onde ele descobriu que nós temos uma sensação de sermos recompensados quando produzimos dopamina em regiões específicas da nossa massa encefálica, ou seja, do nosso cérebro. Quando você recebe um like lá na rede social, você se sente recompensado, você se sente gratificado. Quando você recebe bons comentários na rede social, você libera muito possivelmente doses de dopamina, e isso vai te deixando entorpecido literalmente e vai te deixando cada vez mais prazeroso. Quando você deixa de receber essas recompensas, a dopamina não flui e você, quando vê, está dependendo dessa dopamina fluindo, e ao não receber os seus likes e ao não receber ali os seus estímulos de recompensa, você acaba ficando triste. Com isso, sua serotonina possivelmente deve baixar e você desregula seu humor de uma forma negativa. A noradrenalina é usada para concentração. Se você fica várias horas se concentrando em jogos, você está sempre ali com noradrenalina, e a adrenalina ativada sempre com um mecanismo de fuga, principalmente em jogos que deixam você de maneira excitada ali, concentrado durante muito tempo. Caso você viva ou conviva com aquela ideia de perda constante em jogos ou perda constante de likes, naquela espera, você fica ansioso, gerando também ali aquela noradrenalina concentrado em um ato de recepção de uma recompensa, mas ela nunca vem, você não atinge a dopamina, muito possivelmente a serotonina caia e você possa ali estar com alguns ali fatores depressivos, vamos dizer assim, acontecendo, tá? Então eu peguei essa imagem aqui citada, vocês podem ver aqui, e eu acho interessante compartilhar isso com vocês antes da gente avançar, para vocês entenderem de onde vem, de uma maneira fisiológica e química, essas doenças quando você está relacionando o problema com redes sociais, tá? Acho que isso explica muita coisa por si só, mas vamos lá. O mais importante é a nossa viagem pelo mundo científico dos artigos. 2017, Royal Society for Public Health. Britânicos de 14 a 24 anos acreditam que Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter têm efeitos prejudiciais sobre seu bem-estar. Isso aí foi uma pesquisa qualitativa que entrevistou pessoas. Jovens também afirmam que as plataformas exacerbaram a ansiedade e a depressão, privaram-nos do sono, os expuseram ao bullying e criaram preocupações sobre sua imagem corporal. Olha só os impactos. Redes sociais exploram uma vulnerabilidade da psicologia humana, segundo Sean Parker. Sean Parker é nada mais nada menos que um dos maiores empreendedores de redes sociais, que inclusive participou da primeira criação do Facebook e também está sempre ligado aí com publicidade e ampliação de redes sociais. Toque fantasma, uma das doenças que já está sendo cogitada ali nos registros do CID, do Código Internacional das Doenças, e também já é conhecida e já pode ser vista ali no DSM-5, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Muito bem. Toque fantasma, segundo o Dr. Larry Hosen, o autor do livro I Disorder, 70% dos heavy users, ou seja, os usuários intensivos de dispositivos móveis, já relataram ter experimentado o telefone tocando ou vibrando, mesmo sem ter recebido nenhuma ligação. Isso já aconteceu com você, por um acaso? Pensa aí. Monofobia, segundo o DSM-5, ou Manual Diagnóstico Estatístico de Distúrbios Mentais, a tradução, é o ato de você não poder deixar o celular longe de você. Acredite se quiser, tem gente que tem fobia disso, e de não poder estar conectado.
Imagina, a pessoa fica em estados de ansiedade ou até mesmo estados ali extremamente fóbicos por não poder estar conectado, por não poder se conectar e ficar ali absorto no seu mundo social das redes digitais. Náusea digital, cyber sickness, nosso cérebro sendo enganado com a sensação falsa de movimento em telas de celulares. Olha outro distúrbio. Depressão sobre a rede social, algo que tem sido muito comum, muito mesmo, infelizmente. Dependência da internet e vício em jogos. Eu particularmente tenho um canal de jogos, mas eu gosto de me divertir nas horas vagas. É o que eu disse, eu tô sujeito a ficar ali um indivíduo que seja adicto. Se eu tivesse perfil para isso, galera, pensa, tem muita gente que tem perfil, ele fica ali horas e horas e horas. Eu jogo videogame desde muito cedo, desde muito garoto, e de fato nunca atrapalhou minha vida, mas eu já vi muitas pessoas que se sentem ali ansiosas para jogar a próxima partida e outra e outra e outra sem parar, e ficam por horas e até dias trancafiados nos seus quartos e não saem para ver a luz do dia, e isso prejudica de fato. Cybercondria ou hipocondria digital, quando a pessoa lê sobre doenças excessivamente e elas ficam introduzindo aquelas leituras, aquele conhecimento dessas doenças em si mesmas. Elas acham que estão com as doenças das quais elas leram na internet. Olha só isso. Perda de articulação do raciocínio e aprendizagem dentro daquele contexto que nós vimos lá na primeira parte desse vídeo, onde eu falei das pessoas que acabam mudando seu comportamento em função do uso excessivo da rede social. Então, devido à facilidade de buscar informações na internet, as pessoas param de raciocinar. Elas simplesmente acham que os buscadores são uma extensão da memória delas, quando na verdade não. E isso, em longo prazo, acaba colocando ali de uma forma bem simples para todo mundo entender, emburrecendo a pessoa, porque ela não raciocina mais, ela só vai para a praticidade da busca. University of Connecticut School of Medicine. O uso excessivo de redes sociais causando transtornos de ansiedade em adultos. Tem aí, University of Central Florida, Orlando. Vague bookings, leitores de postagem não claras, mas alarmantes, é o chamado leitor de manchete, tá? Apresentaram ideação suicida, solidão, ansiedade social e empatia diminuída. Olha o perigo. As pessoas que só leem as manchetes, elas não leem a notícia toda, elas não raciocinam sobre o conteúdo. Gente, isso é seríssimo. O Brasil tem muita fake news espalhada, as notícias falsas, devido a esse perfil de pessoa que só lê manchete. University of Pittsburgh School of Medicine. Redes sociais e relação com o desenvolvimento psicossocial e a doença mental na transição da adolescência e juventude adulta. Muitas patologias, quando você puder abrir esse estudo, muitas patologias advindas aí do uso social, do uso da rede social de forma precoce. Lencephaly, Paris, published by Elsevier Mason. O uso de mídias sociais modifica o comportamento relacionado ao sono de adolescentes. O uso de telas mostrou retardar o início do sono e a secreção de melatonina, e a estimulação dos sistemas de despertar pela interação com as mídias sociais. Olha isso, outro problema. Melatonina, instância secretada pela glândula epífise, ela é diretamente ligada com o seu mecanismo de repouso e regeneração. Se você não libera melatonina em ambientes escuros e ambientes calmos, você atrasa até mesmo a regeneração do seu corpo. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio livro de fisiologia que você encontra essas informações. The Foundation for Professionals in Service for Adolescents. O uso de mídias sociais na adolescência está associado à má qualidade do sono, ansiedade, depressão e baixa autoestima. Notem que são todos estudos recentes, aqui não tem nenhum estudo antigo, tá? Então, o mundo inteiro parece preocupado com o uso excessivo de redes sociais. Eu, particularmente, não tenho acompanhado de uma forma séria, não tenho visto isso aqui no Brasil de uma maneira ali tão bem
colocada e eu me preocupo bastante. A minha linha é do uso potencial para educação, mas é o que eu disse, por tabela eu acabo vendo esse tipo de conteúdo também. E quantas redes sociais você participa, né? Quais delas você realmente usa e quais delas realmente te influenciam? Pense nisso, algo que você realmente tem de necessário e o que realmente te faz bem. O que fazer? Como diminuir a exposição e o uso excessivo? Uh, É algo a se pensar. Cada um vai ter uma fórmula. E isso é muito importante. Depois de saber de todos esses tipos de informações, você já sabe dos riscos. Se você é pai, se você tem filhos, preste muita atenção. Você deixar uma criança acessar conteúdo em rede social de uma maneira livre é a mesma coisa que você deixar uma criança sozinha num parque grande, como por exemplo o Parque do Ibirapuera em São Paulo. No caso eu moro em Campinas, você pegaria seu filho e soltaria ele no taquaral sozinho, seu filho de 7, 8, 9 anos, e deixaria ele exposto de uma maneira a querer experimentar ali o mundo todo à sua volta e poder conversar com pessoas estranhas e poder se expor? Claro que não, é retórico isso, então preste muita atenção, você que tem crianças aí. Muito bem. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar seu like. Afinal de contas, compartilhar esse vídeo é importantíssimo, ainda mais nesse momento, como eu disse lá no começo. Porque esse é um mecanismo que a rede tem para te dar relevância. É assim que nós ampliamos o conhecimento para as pessoas, é através da troca mesmo com a máquina, e é isso que está sendo analisado aqui, afinal de contas. E um conselho, se é para deixar algum conselho, jamais uma regra, é um conselho, cabe a você, é o arbítrio seu, as suas experiências indicarem os melhores caminhos para você, mas se tivesse que dar um conselho, acho que eu diria até para mim mesmo, é o que eu tenho dito para mim mesmo, tentar usar as redes sociais de uma maneira a obter ganhos pensados, sim. Que tipo de ganho pensado? Usar a rede social para aprender alguma coisa, usar a rede social para trocar ideias e poder trazer conhecimento para si. Você pode aprender línguas, você pode aprender coisas que você nunca imaginou aprender, como por exemplo melhorar sua matemática, melhorar, até mesmo aprender música, trocando ideias na rede. E se divertir de uma maneira pensada também, cuidado para você não ser absorvido pelo tempo que você passa lá dentro e sim tentar fluir dentro desse tempo. É muito importante você se sentir parte do tempo que você vive, sem deixar com que o tempo te leve os dias e você nem sinta isso e de repente quando você vê, nossa, que depressão, que vazio, porque o tempo foi embora. Enfim, acho que é isso. O ideal é que você viva saudável, fluindo no tempo, sem ser absorvido por ele. Isso acho que para mim assim serve muito. Eu tento sempre pensar nisso e refletir sobre isso. Eu agradeço muito a sua atenção, muita paz e saúde para você e que você possa fazer bom uso dessas informações. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.